vamos, a partir de agora, começar o nosso conteúdo relativo ao romantismo prosa. Que maravilha começar esse conteúdo, galera. Vocês não têm ideia o tanto que eu estava louco para chegar nesse ponto. Apesar de que na última aula a nossa conversa já foi muito boa, né? Porque na última aula, no romantismo terceira geração, nós discutimos muito a questão do negro, a questão do preto, a questão do racismo estrutural, como que no século XIX a figura do Castro Alves combatia esse racismo, como que ele lutava contra esses perrengues. Então, assim, foi uma aula bem legal, muito atual, né? Mesmo sendo sobre o século XIX, muito atual. Agora, eu vou discutir com vocês a estrutura e formação dos romances no Brasil. O que a gente tem que entender no romance brasileiro? Cara, discutir o romance é lindo. Sabe por quê? Tá com o caderninho aí? Tá acompanhando tudo bonitinho aí? Se tá acompanhando tudo bonitinho, então vamos lá. Eu vou usar o bate-papo para te orientar. Pode ser? Você vai olhar para o seu bate-papo e quando você olhar para ele, você verá que eu estou conversando com vocês. E estou dando algumas instruções sobre o que você precisa observar. Quando a gente vai analisar o romantismo, a evolução do romantismo, você tem que observar o seguinte. Em 1808, nós temos a vinda da família real. Família real para o Brasil. Normal, sem problema, isso aqui nós já discutimos pra caramba. Família real. A família real, quando vem para o Brasil, ela precisava, de alguma forma, convencer os brasileiros de que eles eram um bom governo. Lembra disso? Já te contei a historinha. Por isso, entre as várias coisas que eles fizeram, a família real resolveu implantar a imprensa régia. O que seria a imprensa régia? A imprensa régia, que é a imprensa que nós conhecemos, trabalharia com os folhetins, e a função dos folhetins era a informação. Só que nós sabemos que toda forma de informação é também uma forma de convencimento, é também uma forma de dominação. Então, a imprensa iria publicar em seus folhetins o que era necessário para que as pessoas conhecessem o governo de Dom João, percebessem que ele administra bem o governo brasileiro, etc, etc, etc. Junto com essas publicações, nós tínhamos sempre no final dos folhetins a publicação de capítulos de romances. Capítulos de romances. Originalmente, os capítulos desses romances eram todos de origem europeia. Eram todos de origem europeia. Todos eles faziam parte desse contexto. Pamelazinha, você havia pedido a palavra, pois sim? Você levantou a mãozinha, quer fazer alguma observação? Não, certeza? Tudo bem, não tem nada não, Pamela. Vai ser querer. Não, de boa, esquenta não, viu? Normal. Eu só estou atento porque, como nós estamos começando esse conteúdo, eu preciso muito que todo mundo acompanhe, beleza? Então, os romances todos eram de origem europeia. Então, publicava-se aqui na nossa imprensa Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, publicava aqui Dom Juan, de Byron, massa, né? Publicava-se aqui Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, A Dama das Camélias, do Dumas Filho, Alexandre Dumas Filho. E o que os romances começaram a fazer? Os capítulos dos romances europeus começaram a estabelecer uma criação ou desenvolvimento. De vez em quando vai sair com uma letra a mais ou uma letra a menos aí, viu, galera? Porque eu estou falando e escrevendo. Desenvolvimento de conceitos ou valores ou comportamento do
sujeito burguês. Tchananas, chegamos onde eu queria. Não é burguês, não, viu? É burguês. Por favor, corrija aí. Então, os capítulos dos romances europeus acabavam dizendo para nós como que as pessoas deveriam se comportar, como que as pessoas deveriam agir. Então, é ali que as pessoas no Brasil, lendo os romances, começaram a estabelecer uma comparação entre o europeu e o brasileiro. Os romances começaram a dar para nós uma noção exata de quem o burguês deveria ser. Só que aí eu preciso que você entenda demais algumas coisas. Acho que você está com um olho no gato e outro no peixe, né? Você está com um olho na aula e o outro no seu material e no chat, né? Para poder anotar esses detalhes. Então, observa bem. Dom João chegou aqui em 1808. Lembrou? Então, ó, 1808. Em 1822, nós tivemos a proclamação da República. Dom João já está fora, Dom Pedro está aqui, e Dom Pedro aqui no Brasil proclama a nossa independência, independência política brasileira. Beleza. 1836 surge o romantismo no Brasil. Vocês se lembram disso? Com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. E somente em 1844 é que é publicado o primeiro romance de um autor brasileiro. Olharam para as datas? 1808, vindo da família real. 1822, independência do Brasil. 1836, primeira obra do romantismo brasileiro, que era uma obra poética. Suspiros Poéticos e Saudades. 1844, primeiro romance nosso. Primeira obra escrita por um brasileiro para brasileiros. Então, entre 1808 até, senhores, 1844, nós tivemos somente romances europeus no Brasil. Somente romances europeus. Então, o brasileiro lia esses romances, achava massa o que ele lia, absorvia isso para si, tomava isso para si, mas acreditava de verdade que era preciso criar alguma coisa que pudesse mostrar quem nós somos. Por isso, o que acontece a partir de 1822 até 1844 é um amadurecimento da necessidade de construção da identidade nacional, da identidade brasileira. Então, o que nós vimos foi uma necessidade muito louca do brasileiro em construir a identidade de quem é ser brasileiro, de construir a identidade do que significa a própria burguesia. Por isso que esse amadurecimento da necessidade de construção da identidade nacional ou da identidade da burguesia se confunde com o próprio patriotismo. Quanto maior o desenvolvimento do país, maior o desenvolvimento do sujeito. Quanto maior o desenvolvimento do sujeito, maior o desenvolvimento do país. Na somatória desses dois fatores, o romantismo será o momento de ebulição pela primeira vez da busca de uma identidade de fato nossa. Eles conseguiram definir essa identidade perfeitamente bem? Não. Mas eles conseguiram caminhar para esse processo? Sim. Eles conseguiram fortalecer esses valores? Sim. Eles conseguiram melhorar esses conceitos? Sim. Então, quando, em 1844, se publica A Moreninha, que todo mundo conhece muito bem, do Joaquim Manuel de Macedo, também conhecido como Doutor Macedo, quando foi publicado esse livro, o que nós vimos? O que nós vimos foi a necessidade de adaptar o valor do outro à nossa realidade.
Entendeu? Perguntaram aqui assim, professor, o senhor pode falar o que explicou depois de conceitos, valores? Teve uma quedazinha aqui. Posso sim, mas eu não vou conseguir falar exatamente a mesma coisa. Eu estava dizendo que você está acompanhando pelo chat? O chatzinho vai te dar uma noção desse meu discurso. Que 1808 foi a vinda da família real. 1822 foi a independência. 1836 foi a publicação da primeira obra do romantismo brasileiro. Foi uma obra poética, Suspiros, Poetas e Saudades. E em 1844 foi a publicação do primeiro romance brasileiro, que é A Moreninha, do Dr. Macedo. Então, entre 1808 e 1844, o Brasil estava passando pela independência, mas ainda copiando muito valores que vinham de fora. Mas a partir de 22, que é realmente a independência do Brasil, até 44, nós veremos uma maior necessidade do homem brasileiro de tentar se ver representada nos livros, em tentar se ver representada nos folhetins, nos romances. Então, quando o primeiro romance brasileiro é publicado, o que nós temos ali é algo extraordinário. O que, professor, afinal de contas? Nós temos a certeza de uma identificação do leitor com os valores brasileiros. Significa, na prática, gente, que o brasileiro começa a ter certeza de que é possível criar uma identidade própria. O brasileiro começa a não querer mais ler os europeus para começar agora a ler somente o que era nosso. Só que tem um problema, o que a maioria das pessoas não percebe é que quando a gente começa a ler os de fora, nós estamos lendo a cultura que é do outro, ok. Quando a gente começa a ler os de dentro, nós estamos lendo o que é nosso, certo? Certo, vírgula. Porque esses autores estão lendo quem para se inspirar para construir aqui? Os lá de fora. Então, o que na verdade o romance fazia? Uma adaptação dos valores europeus à realidade brasileira. Mas estava ótimo. O que importava para o brasileiro é que ele precisava se ver, ele precisava se perceber, ele precisava se identificar com o lugar que ele vivia, que é o nosso país. Por isso, meninos, olhe bastante para isso daqui. Ó. Aqui são as obras europeias, né, que começaram o romantismo na prosa. O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, foi o primeiro romance romântico no mundo. Primeiro romance, entendeu? Não primeira obra romântica necessariamente, mas foi o primeiro romance romântico no mundo. Ele foi publicado na região que hoje conhecemos como Alemanha, e ele é fruto de uma descrição extraordinária do universo burguês. Foi a primeira vez que um romance criou como protagonistas somente burgueses. Dom Juan, que era uma história de todos, né? Era uma história hispânica, mas era uma lenda europeia, que o Byron, que é inglês, resolveu cristalizá-la, contando sua história. A Dama das Camélias, que vai dar protagonismo absoluto à figura feminina, o que ela representa. E aqui no Brasil, especificamente, o romance romântico, ele precisa ser dividido em 4 grupos. 4 grupos. Vamos de novo para um conceito bem teórico. Toda vez que a gente fala de... é porque eu não marquei aqui. Toda vez que a gente fala de romantismo, ela doida, né? Teórico foi mais claro, teórico foi mais escuro, doideira. Toda vez que a gente fala de romantismo, nós temos que nos lembrar que tem uma diferença entre poesia e prosa. Poesia você tem primeira geração, você tem segunda geração e você tem terceira geração. Cada geração tem um conjunto de valores específicos. Quando se fala de prosa, a prosa não tem gerações. A prosa é definida por romance urbano, é definida por romance indianista, é definida por romance regionalista e é definida como romance histórico. Entenderam? Então, nós temos, ao mesmo tempo, concomitantemente,
o desenvolvimento e publicação tanto de romances, quanto de poesias. Na prática, funciona como? Na prática, significa o quê? Significa que, ao mesmo tempo que Gonçalves Dias está publicando sua obra, você tem o José de Alencar publicando romance. Ao mesmo tempo que o Álvaro Azevedo está lançando, está escrevendo Noite na Taverna, você tem o Joaquim Manuel de Macedo publicando A Moreninha. Então, a gente só divide prosa e poesia por uma questão didática para vocês. Só por isso. Mas quem viveu o romantismo não viveu divisões. Quem viveu o romantismo, todo mundo estava publicando ao mesmo tempo. Prosa de um lado, poesia do outro, primeira e terceira geração juntos. Essas divisões são meramente didáticas, certo? Então, é muito comum o aluno falar assim, professor, mas então José de Alencar é de qual geração? O José de Alencar, didaticamente, não é de geração nenhuma, porque ele não é poeta. O termo geração é para poesia. O termo urbano indianista regionalista histórico é para prosa. Então, quem é da prosa, geralmente não é da poesia. Ou, se for, eu preciso distinguir o que é prosa e o que é poesia no processo de produção. Beleza, isso está bem claro, está bem entendido? Então, o primeiro tipo de prosa que nós vamos trabalhar é a prosa urbana. O que seria a prosa urbana? A prosa urbana, entre todas, é a prosa mais interessante. E aí eu vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Acompanhe, por favor, os principais autores desse movimento. Os principais autores desse tipo de literatura. Eu separei para vocês 3. Joaquim Manuel de Macedo, que tem como principal obra A Moreninha, que é o romance que inaugura o romantismo. Daqui um minutinho eu vou discutir com vocês. José de Alencar, com a obra Senhora, Diva, Lucíola, 5 minutos, um monte, ele é extraordinário, ele é espetacular, ele é fabuloso. E o Manuel Antônio de Almeida, que é um autor também extraordinário, que é caracterizado como autor de transição. Ele é um autor que está na passagem do século XIX para o século... primeira metade do século XIX para a segunda metade do século XIX. Passagem do romantismo para o realismo. Nossa, professor, então ele sabia o que era o realismo? Não, não. Foi meramente intuitivo. Ele vai antecipar características porque ele é um autor diferenciado e eu vou te explicar isso no finalzinho dessa aula ou na próxima. Acompanha que você vai entender direitinho. Ó, alguém aqui me perguntou o seguinte, professor, quais características de A Moreninha fazem esse romance ser da primeira geração? Tinha entendido que a primeira geração é mais nacionalista, ufânica, indianista, mas não consigo ver traços de A Moreninha. Eu acho que enquanto você já estava escrevendo a pergunta, eu já estava explicando esse ponto anterior. O quê? Prosa não tem gerações, lembra? Eu, inclusive, anotei para vocês. Ó, geração é um conceito utilizado somente na poesia. Poesia tem gerações. Primeira, segunda e terceira. Prosa não tem. Prosa, o que define, são tipos de romances. Ele escreve na época em que a primeira geração é descrita por nós. Só que, como eu também te disse, isso é algo concomitante. Então, ele está publicando uma prosa urbana, Gonçalves está publicando um poema indianista ou nacionalista, Álvaro Azevedo está publicando um poema satanista, gótico, Castro Alves está começando a mostrar uma poesia. Entenderam? Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Suspiros Poéticos e Saudades foi a primeira obra brasileira do romantismo. Aí me perguntaram o seguinte, professor, ela foi publicada no Brasil? Aí entra no campo das curiosidades. Deixa eu comentar rapidinho para a gente vir aqui para os autores. Suspiros Poéticos e Saudades não foi publicado no Brasil. Doido, né? Poxa, mas é a primeira obra poética brasileira, é ela que inaugura o romantismo. Eu vou te explicar por quê. A imprensa brasileira ainda era muito cara para você publicar livro aqui. O Gonçalves de Magalhães, ele viveu a maior parte da sua vida em Paris. Inclusive, nessa época ele estava em Paris. E lá, o custo para a publicação de um livro era menos da metade do custo no Brasil. Então, o que ele fez? Ele escreveu Suspiros Poéticos e Saudades lá e trouxe para cá, entendeu?
Então, ele publicou lá e, ao mesmo tempo, trouxe e publicou aqui. A tática dele foi essa, para baratear o custo da publicação. Professor, mas isso não faz ele, então, a primeira obra brasileira? Faz sim, porque ele inaugura o estilo, não a publicação. Observe que quando eu falei da prosa, eu falei que era o primeiro romance publicado no Brasil. Quando eu falei da obra poética do Gonçalves de Magalhães, eu disse que era a primeira obra brasileira. Porque o produto, o objeto discutido é a nossa cultura. Mas a publicação originalmente foi feita lá e depois trazida para aqui. Entendeu? Tá claro? Mas sim, começa o romantismo no Brasil com suspiros poéticos, saudades do Gonçalves de Magalhães. Massa? Sobre esses autores e essas obras. Observem isso daqui, meninos. Ó. Tcharam! Lindo, né? Observem. A Moreninha, Senhora e Memórias de um Sargento. A Moreninha começa o romantismo em 1844, o romantismo brasileiro na prosa publicado no Brasil. Senhora vem cá no final, em 75. Senhora foi publicada 2 anos antes da morte do José de Alencar. Ele faleceu em 77. Então, assim, já é uma obra muito madura do José de Alencar. Muito linda de se ler, de se ver, de se analisar. Eu vou pegar a Moreninha como referência e, se sobrar tempo, a gente parte para as outras. Se não, na próxima aula a gente zera todo o processo dos romances, tá? Os romances urbanos, indianistas, tudo bonitinho. A Moreninha, como foi o primeiro romance feito por um brasileiro para brasileiro, como foi o nosso primeiro romance brasileiro, ele precisava escrever, ele precisava convencer, ele precisava fazer as pessoas gostarem do que ele estava produzindo, mas, acima de tudo, meninos, ele precisava atrair leitores de todos os níveis. Então, ele não poderia produzir uma obra forte, pesada, intensa, sabe? Uma obra complexa. Ele tinha que produzir uma obra simples. Ele precisava convencer o leitor de que sua produção tinha qualidade. E ele conseguiu fazer isso com muita consciência. Então, quando nós falamos de A Moreninha, do Dr. Macedo, o que você tem que observar em A Moreninha? Olha lá para o seu chat que eu vou te mostrar. A Moreninha, para começo de conversa, é uma narrativa simples. O que nós chamamos de narrativa simples? Ela tem uma linguagem formal, mas comum. O que seria essa linguagem formal? A linguagem formal é aquela linguagem que respeita a gramática, mas ela não é rebuscada, ela não é exagerada. Eu brinco sempre, falo que a Moreninha é um arroz com feijão bem feito. Você frita a cebolinha, frita o alho, sabe? Joga o óleozinho ali, deixa dar aquela esturricadinha e vem com arroz e sobe aquele cheirão. Não tem quem não goste. Mas é bem facilzinho, é bem simplesinho. Ele vai trabalhar com personagens planas. Você lembra o que são personagens planas? São personagens fáceis. São personagens simples também. Personagens que não passam por grandes transformações psicológicas. Ele usa a questão da ausência do vilão. Para que a ausência do vilão? Para tornar a obra também mais simples. O vilão, gente, normalmente é um cara complexo. Todo vilão é complexo. Todo vilão tem profundidade, todo vilão tem questionamentos críticos. Então, você tira esse cara, você tira ele. Poxa, mas como é que a história vai se resolver então? Eu vou criar conflitos amorosos. Conflitos amorosos. Situações inusitadas. Eu preciso criar contextos em que a ação da narrativa é um produto da tentativa de resolução dos conflitos. Sejam eles quais forem, mas é a tentativa de resolver conflito. Entendeu? E o que é mais importante, a obra vai girar
em torno de um relacionamento amoroso, um forte relacionamento amoroso, um relacionamento amoroso que tinha tudo para dar errado, mas no final dá certo, e bem no final você tem aquilo que coroa o romantismo, o final feliz, o que nós chamamos de happy end. Esse final feliz é a certeza de que o romance possui as principais características do romantismo. Professor, mas eu não vi todas elas. Você está mostrando um conjunto aí que na poesia não se tinha. Sim, porque na poesia a gente batia muito nisso daqui, ó. Subjetivismo. Aqui tem? Óbvio que sim. Sentimentalismo. Aqui tem? Óbvio que sim. Falta uma letrinha mais completa aí, viu? Individualismo. Aqui tem? Óbvio que sim. Religiosidade. Aqui tem? Também tem. Ideal de nacionalismo. Calma, não vou repetir tudo não, viu? Nacionalismo. Aqui tem? Óbvio que tem, porque estamos valorizando a cultura brasileira. Viu? Tudo o que a poesia tinha, a prosa também tem. Só que a prosa acrescenta aquele conjunto de características que eu mostrei para vocês ali agorinha. No romance A Moreninha, a história, como diria a época, a história é supimpa, viu? Por que ela é tão espetacular? Porque fala sobre um menino e uma menina que se conheceram na infância. Eles estavam numa praia brincando. O menino nunca tinha visto a menina, nem ela ele. Ele tinha 14 anos, ela tinha 7 anos. Eu sei que para os dias de hoje essa idade parece quase que pedofilia, né? Mas naquele contexto eram vistos como crianças. A diferença deles era de 7 aninhos. E aí, eles estavam lá brincando, fazendo um castelinho de areia, mexendo com areia, quando chegou um outro menino e falou assim, olha, eu preciso muito da ajuda de vocês. E eles não pensaram duas vezes, eles levantaram e foram atrás do menino. Eles adentraram a mata, porque a Mata Atlântica ficava do lado, né? E depois de caminhar alguns minutos, eles chegaram num casebrezinho. E nesse casebre tinha um senhorzinho realmente muito mal. Ela deu o lanche que ela trazia no vestidinho dela, que tinha um bolsinho na frente. Alguns trocados que a mãe havia colocado para ela. Ele deu um dinheirinho que ele trazia. E aí o senhorzinho falou assim, olha, vocês são muito bonzinhos. Você tem algum camafeu aí? Camafeu é tipo um broche, uma pedra que você prende. E aí ele tirou e ele falou assim, eu vou dar para ela e um dia vocês vão se reconhecer por conta dessa troca de presentes. E eles voltaram e se afastaram. Só que ela não sabia o nome dela, ela não sabia o nome dele. E ali, quando eles se afastaram, ele prometeu que um dia iria encontrá-la. E aí passou-se o tempo, passaram-se os anos, o tempo passou. Ele agora tinha 21, em tese ela deveria ter 14, né? Mas à época já era uma mulher, menstruou, já era considerada mulher. Ele estava fazendo medicina e ele não queria namorar sério com mulher nenhuma, porque ele acreditava que tinha que ser fiel à memória daquela menina. Mas o fato dele não namorar sério não significava que ele não pudesse ficar com mulheres. Ele era, entre aspas, bem galinha para os dias de hoje. Só que ele não se envolvia. Ele ficava e pulava fora. Ele ficava e pulava fora do relacionamento, para manter-se fiel à memória daquela menina. Aí um dia um amigo dele, ele dividia apartamento com outros dois, chega um terceiro amigo e diz, olha, vamos passar o final de semana prolongado, era feriado, na ilha em que minha avó mora, na ilha de P, 3 pontinhos. Sugere a ilha de Paquetá. Isso é para aumentar o grau de verossimilhança. É como se eu não pudesse dizer o nome de verdade, porque senão as pessoas saberiam que a história é real. Só que não, é ficção, né? E aí, ele falou assim, não, eu não vou. Eu falei assim, você de novo com aquela história de fidelidade daquela menina, você nem sabe onde é que está essa menina, você nem sabe se ela existe, se ela gosta de você ou não. E aí ele diz, não, eu sei que ela gosta. Não, então fala o seguinte, se você for na ilha e não se apaixonar por nenhuma das minhas primas, a gente faz tudo para você. Mas se você for à ilha e se apaixonar por uma delas, você vai ter que contar a história de amor e fazer um monte de coisa para nós. Como ele foi desafiado, ele aceitou ir. E lá ele se apaixonou por uma menina chamada Carolina, que tinha um apelido de Moreninha. Moreninha porque ela era preta, negra? Não. Moreninha porque ela tinha os olhos castanhos e cabelo mais pretinho. Observe que o referencial de beleza era o da mulher europeia, então estamos adaptando a mulher brasileira. Só que o restante do livro eu só te mostro na aula que vem. Beleza? Vamos segurar o suspense. Rapidinho, abra o seu áudio e me diz um negócio antes que acabe a aula. Foi massa esse lance de usar o chat para poder ir pontuando elementos importantes? Ou eu Foi. Sim, ótimo. Foi ótimo.